Oi, Oi, tudo tudo bem? bom? Tudo bem, e você? Tudo bom. Vamos dar só uns 2 minutinhos pro pessoal conectar aí. Combinados. Obrigada, viu, pelo tempo. Imagina, obrigada a vocês pelo convite. Acho que dá pra gente ir começando, aí o pessoal Vai entrando. vai entrando. Vamos lá. Obrigada pelo seu tempo. Betina, a intenção hoje aqui é que a Veda tem uma mesa, né, de renda variável. A gente tem 6 pessoas que trabalham na mesa de renda variável. Nossos clientes acompanham muito o trabalho que vocês fazem. Os meninos da mesa encaminham a carteira recomendada, Aham. acompanham o morning call. E eu queria que você começasse por aí, né? Explicando um pouco de como que é o dia a dia lá no Act Research, e os Tá, materiais que vocês produzem. Aí depois tá a bom. gente vai contextualizando um pouco a carteira recomendada e vai indo mais Aham, para os setores. com certeza. Bom, pessoal, muito prazer. Quem não me conhece ainda, eu sou do time de análise de ações da XP. O time de ações é basicamente dividido entre os setores que cada analista acompanha. Então, hoje nós somos 7 analistas, cada um responsável por um ou mais setores. Então, hoje eu sou responsável pelo setor de alimentos e bebidas e faço parte do time de estratégia também, que é junto com o nosso estrategista-chefe, o Fernando Ferreira. Então, basicamente, além de olhar para os meus setores, né, que são as empresas de proteínas e a Ambev, eu faço todo o acompanhamento de mercado também e de todos os papéis para a gente pensar também na carteira, enfim, todas as estratégias. Hoje a gente tem alguns conteúdos fixos e tem vários outros conteúdos que a gente vai fazendo no dia a dia, né, com o que está acontecendo. Então, para falar dos conteúdos fixos, hoje a gente tem um conteúdo que é diário, que é o nosso Morning Call. Então, a ideia é preparar os investidores para o que pode acontecer no dia, que pode movimentar o mercado. Então, todo dia de manhã, até 8h30, 9 horas, a gente solta esse Morning Call, que é um relatório que está lá em conteúdos.xpi.com.br. Aliás, está tudo lá. Mas o Morning Call vem um resumo no começo, sobre os principais pontos do dia. E também tem um áudio que a gente faz para quem, né, tá na correria. Na Agora, correria. antes fazia até mais sentido porque o pessoal tava no trânsito, né, tudo. Agora, para ir do quarto para a sala ou para o escritório, dá para É, ouvir quem também tem e criança fazer em outras casa tem coisas. trânsito, viu? Tem o Ou tráfego quem intenso tem o dentro de trânsito casa. de casa, é verdade. E esse é um relatório super bom para começar o dia bem informado, né? Mas para quem não consegue acompanhar diariamente, todo fim da semana a gente também faz um resumo da semana. Então, o que a gente chama, né, do nosso wrap semanal, a gente fala os pontos mais importantes da semana, coloca também as performances das ações, as que mais caíram, mais subiram e a justificativa, sem contar outros ativos também que a gente fala nesse resumo da semana. E aí depois tem o nosso mensal, que é o nosso panorama de mercado. Isso eu estou falando mais especificamente de ações, né? Claro que a gente Isso. tem outros relatórios do time de alocação, que faz as carteiras conservadora, moderada, agressiva, tem do time de renda fixa, tem do time econômico, time político, mas de ações a gente tem esses três com essas frequências, né? Diária, semanal e mensal. A mensal, que é o nosso panorama de mercado, a gente fala o que aconteceu nas bolsas ao longo do mês, o que a gente espera para frente. E também a gente tem a nossa carteira Top 10 Ações XP, que são os 10 nomes da nossa preferência, né, de todos os analistas, para compor uma carteira que tenha uma estratégia positiva na hora da exposição dos ativos, né, que a gente pode falar um pouco mais dessa carteira ao longo da nossa conversa. Isso mesmo. Vocês têm essa carteira recomendada, né? Que tem essas 10 ações, as top 10 de vocês, e vocês também têm uma carteira de dividendos, é isso? Tem a carteira de dividendos também, que são 5 nomes, e basicamente é composta por ações do setor elétrico, né, que são os Uhum. melhores pagadores de dividendos. É uma carteira que ela tem uma previsibilidade maior, Uhum. mas também é pensando em longo prazo, né? Quando a gente fala em renda variável, é pensando no longo prazo.
E não significa que as ações dessas empresas não tenham volatilidade também, né? Então, são, na verdade, digamos que dois perfis de carteira. Mas além das carteiras, a gente tem todas as análises super detalhadas de cada um dos papéis da nossa cobertura, porque lembrando que a gente é regulado pela CVM, né? Então, tudo que a gente faz é por escrito, tudo monitorado pela CVM, a gente manda os relatórios para eles, e para a gente ter opinião dos nomes, né, das empresas e ter uma recomendação, a gente tem que ter essa cobertura oficializada. Então, para essa nossa, quando a gente fala, né, tá na nossa cobertura, é justamente isso. Então, tem lá no nosso site, tem tudo que a gente pensa do papel, todas as nossas recomendações. Tem algumas empresas que não estão na nossa cobertura e muitas vezes as pessoas perguntam, né? Ah, por exemplo, o que vocês acham de Arezo? Arezo ainda não está na nossa cobertura. Até tem um plano de estar, mas ainda não está, então a gente não pode falar uma opinião sem ter a cobertura oficializada, né? Mas no nosso site tem vários papéis, hoje a gente cobre pouco mais de 80% do Ibovespa, então é bastante coisa. Até, né, são os nomes mais líquidos e os papéis que têm muito interesse dos investidores. Então, tem lá em conteúdos.xpi.com.br, na aba ações, tem todos os nossos relatórios que eu falei, esses fixos, e esses outros relatórios que a gente solta conforme o assunto do momento, e também as páginas de cada empresa com as nossas recomendações. O assunto do momento, agora, na verdade, a gente está numa situação meio estática, né? O assunto do momento tem até uma aba também lá no nosso site que chama coronavírus. E tem todos os nossos relatórios que tem a ver, né, com o coronavírus. A nossa expectativa é conseguir, na verdade, sair desse assunto, né? Sair desse tema. Hoje até que a gente está falando mais de outras coisas, né? Que é a reunião da OPEP com os aliados, né? Com a Rússia. Então, inclusive esse tema, né? Que foi um ponto que lá no começo do mês passado também acabou impactando muito os mercados negativamente com essa guerra de preços de petróleo, mas que nas últimas 2 semanas a gente viu melhora, dado que tem uma expectativa muito forte que eles vão entrar num acordo para cortar a produção, né, e voltar a estabilizar o preço. Tem um lado que, nesse curto prazo, acaba impulsionando os mercados positivamente, mas, por outro, no longo prazo, é muito importante monitorar como está a questão da demanda, né, porque a gente está falando de desaceleração econômica. Então, a demanda, por outro lado, por petróleo, pode ser menor, né, que deve ser menor, e acaba impactando essa equação também. Mas, de qualquer forma, essa notícia de expectativa de que eles vão, né, chegar a um acordo é positiva, diminui um ponto de incerteza, né? Porque de incerteza a gente tem bastante. Nossa, e pior que assim, essa questão do petróleo, né? A gente está nessa volatilidade desde, né, do início do ano, com aquele conflito entre o Irã e os Estados Unidos. E aí, enfim, veio o coronavírus, aí depois veio esse desacordo entre a Rússia e a Arábia Saudita, e até perguntaram aqui, né, sobre uma pergunta, eles já chegaram num acordo? Acabou de sair que eles parece que estão entrando num acordo, não foi oficializado, né? Tem um rumor no mercado que eles chegaram a um acordo para cortar 20 milhões de barris por dia, o que é bem alto, né? Mas ainda não foi oficializado. Isso mesmo. Inclusive, até ajudou a disparada aí das bolsas, né? Exatamente. Agora tem um outro ponto, né? A gente fica acompanhando os analistas do setor de energia e a questão é que mesmo que eles cheguem a um acordo, né? A gente deve ver uma recuperação, mas é muito difícil a gente ver o petróleo se valorizar tanto assim, né? Então, justamente pelo lado da demanda, né? Hoje a gente está falando de desaceleração econômica e até já entrando um pouco nesse assunto, né, de desaceleração econômica e o assunto do momento que é o coronavírus, o que a gente tem visto, assim, são várias fases, né, desse momento. A gente teve um primeiro momento lá no começo do ano, que depois, né, da questão Irã e Estados Unidos, mas quando começou-se a falar de coronavírus na China, os investidores, o mercado, acabaram se equivocando ao achar que ficaria contido na China, né? Todo esse problema. Isso mesmo. Então, até a gente subestimou, né? A gente, eu digo, o mercado como um todo.
subestimou isso, até porque a China fez um bom trabalho, né, para conter. Na hora já fez a quarentena, já fez todas as medidas de precaução, de monitorar a temperatura das pessoas, enfim. Só que o grande ponto é que bem ali durante o carnaval aqui no Brasil começou a pipocar a doença em outros países, né? Como na Europa, como no Irã, e elevou muito a aversão a risco, elevou muito a incerteza, porque aconteceu o que todo mundo temia, mas que não acreditava que iria acontecer, né? Então, a doença começou a se disseminar, e a partir do momento que ela começou a se disseminar, primeira medida é quarentena, né? Então, é toda essa restrição e todo mundo monitorando as restrições, mas ao mesmo tempo a gente começou aquele dilema de saúde e economia, né? Porque a partir uma do momento resistência ainda, a né? partir daquele momento, né, que a atividade para, consequentemente a desaceleração econômica acontece. Mas hoje o que a gente está, depois dessa fase também, a gente viu muitos estímulos do governo, né? Do governo, dos bancos centrais, que são as contramedidas para balancearem toda essa equação. Então, foi uma terceira fase, digamos assim, que, né, todo mundo até teve um consenso maior de não, vamos priorizar a saúde, deixar as pessoas de quarentena, até porque o sistema de saúde é limitado, mas ao mesmo tempo, os governos e os bancos centrais têm que fazer de tudo para ajudar as empresas, principalmente os micro e pequenos, né, médios empreendedores, porque tem uma restrição de caixa muito forte. A gente fez até uma pesquisa na XP com 400 empresas privadas e 40% delas responderam que não conseguiriam aguentar um mês parado. E mais 20% não conseguiriam aguentar de um mês a 2 meses. Então, mais da metade tem esse caixa super apertado, né? Eu acho que vale também a observação que no Brasil, serviços é muito importante, né, para o PIB. Então, a gente está falando que 60% do PIB, né? 63% do PIB. Então, a partir do momento que as atividades são paralisadas, realmente tem um impacto muito significativo na economia. Então, agora tem toda essa discussão, né, das medidas. Nos Estados Unidos fizeram medidas, inclusive o próprio governo lá e o Fed, né, o Banco Central dos Estados Unidos, falaram, né, que vão fazer de tudo para conseguir conter a economia. A gente está vendo que for necessária, que até animou muito os mercados, mas que não impediu, né, todo o aumento do desemprego. E até hoje saiu mais dado das pessoas pedindo por seguro-desemprego, né, que foi mais de 6 milhões de pessoas de novo na semana. Então, assim, é uma situação complexa, que é um curto prazo muito complicado. Aqui no Brasil também, né? Então, agora aqui no Brasil tem toda a discussão de como que as medidas do governo vão chegar na ponta, né? E nas pessoas que realmente precisam delas. Na nossa visão, eles estão num caminho mais acertado, né? Pelas últimas medidas que anunciaram, como o Corona Voucher, como também a medida de fazer antecipação de recebível via maquininha a uma taxa menor, que já é direto na conta. Que era na verdade, essa daí era um dos pontos, porque, enfim, estava todo mundo reclamando que as medidas atendiam o pequeno e médio empresário e não o micro empresário, que é aquele que tem um rendimento abaixo de 360 mil. Você me corrige se eu estiver enganado. E essa medida das maquininhas vem para amparar justamente esse pessoal que estava, né, ali. Exatamente. E a gente até tem um relatório nosso lá em conteúdos.xpi.com.br, quem tiver interesse, a gente mapeou todas as medidas que foram anunciadas, não só pelo governo, como pelo Banco Central também. E, de fato, a gente chega num montante de 820 bilhões de reais, e que pode chegar a 1 trilhão, enfim. A gente não está ainda falando dos 10% do PIB como nos Estados Unidos, mas a gente acha que está no caminho certo para ajudar. Claro que ainda tem essa dinâmica de operacionalizar isso. Isso mesmo. Mas o grande ponto hoje que tem sendo discutido é fazer a quarentena o máximo que dá para conter a doença. Inclusive, o que a gente viu no último final de semana foi uma melhora nos dados nos países da Europa, né, que estavam em situação muito crítica.
e, a gente viu, né, Uma um começo de redução, uma né? estabilização dessa curva. Então, isso animou bastante também o mercado, mas vale a observação que os Estados Unidos ainda está num momento difícil e aqui no Brasil a gente ainda está, né? Quando a gente olha a curva aqui no Brasil, ela ainda está em ascensão. Então, é muito importante a gente tomar todos os cuidados necessários e ficar atento também a toda essa questão das medidas que vão fazer são as contramedidas, As né? com... Para isso tudo. O ponto é que, assim, quando a gente fala em desaceleração econômica, ela já está acontecendo, né? Então, muita gente pergunta, mas quando que isso vai voltar? Acho que essa é uma pergunta muito complexa, porque mesmo que a quarentena acabe e as restrições sejam flexibilizadas, a gente está falando de um tempo para as coisas normalizarem, né? Então, as pessoas não vão querer sair para shows, por exemplo, sair para lugares aglomerados Voltar a viajar. e voltar a viajar. Então, é complicado. Na China, por exemplo, a gente está vendo essa normalização, mas ainda está acontecendo aos poucos, né? Tem dados que mostram que o fluxo dos shoppings ainda está 10% do que a média. Então, tem toda essa dinâmica para a gente ver uma normalização. A gente acha, sim, que no segundo semestre e ano que vem a gente tem essa recuperação, mas o que também tem sido muito discutido e que acaba favorecendo também os investimentos internacionais, principalmente nos Estados Unidos, é que os Estados Unidos, apesar de ter esse impacto muito forte também agora no curto prazo, deve sair mais rápido da crise do que a gente, né? Até por toda a bazuca de estímulos que eles estão fazendo. Então, tem toda essa dinâmica que na hora, acho que para o investidor de renda variável, Uhum. desculpa se quiser ir me interrompendo, Não, que eu imagina, tô pode. falando. Não, pode. Não, na verdade, vai pegar nesse ponto. Você está comentando aí, né, da desaceleração da atividade econômica, e esse é um dos pontos também que os investidores, principalmente o investidor em bolsa, aquele investidor mais novo, né? Então, É, assim, tem dois pontos. O pessoal que está desesperado, que está vendo, né, o valor das ações que tem derretendo, e tem aquele pessoal que está pensando em ingressar nesse momento, e aí está olhando para a carteira recomendada de você e está falando, poxa, agora as ações estão mais baratas, talvez seja o momento de eu entrar. Eu queria que você comentasse um pouquinho para mim quais que foram as principais mudanças que vocês fizeram na virada do mês de março para abril. O que vocês enxergaram de diferente com o coronavírus instaurado no Brasil? O que vocês estão vendo de oportunidade agora? tá. Até antes da gente falar de eu falar da nossa carteira, né, acho que vale a observação que no começo, né, depois do carnaval, mais ou menos, que as coisas ficaram muito intensas, e a gente viu, né, 6 circuit breakers na bolsa, em 8 pregões, então uma volatilidade muito alta. Muita gente se assustou e, principalmente como você falou, né, os novos na bolsa ficaram desesperados. Então, a gente continua com o nosso discurso de que, apesar dessa melhora de sentimento dos últimos dias e a melhora de fato nas bolsas, é muito importante ter cautela, Isso porque a mesmo. incerteza ainda está grande, porque as empresas ainda estão passando por um momento desafiador, né, com toda a Exato. dinâmica de caixa, das Paciência, né? vendas. Então, tem que ter paciência, escolher nomes que você tem uma visão clara de longo prazo, que é o que a gente sempre fala, né? Escolher empresas com bons fundamentos, que vão Exato. ter resultado no longo prazo, mas agora, mais do que nunca, é entender também como que essa empresa está posicionada para passar por esse curto de prazo difícil. Então, olhar o endividamento dela, olhar a posição de caixa, não olhar simplesmente a ação que caiu muito em percentual. Então, entender como que está a dinâmica mesmo, O e até porque fundamento o também, né, da fundamento, porque tem empresa. muita gente que fala, essa ação caiu já 60%, vou entrar. Assim, tem muitas que sim, tem um ponto interessante para entrar. Muita gente pergunta, por exemplo, das companhias aéreas. Claro, a gente tem uma visão positiva, principalmente para a Azul ainda. Só que tem alguns nomes que nessas horas é bom você olhar se você tem. Ops, desculpa. É bom olhar se você tem Imagina. menos incerteza. Então, a nossa carteira desse mês, o que a gente pensou foi muito nessa alocação
para aumentar a exposição a ativos globais, né? Empresas com exposição global. Porque, né, a gente estava vendo o aumento da preocupação aqui no Brasil, as restrições também impactando nas vendas das empresas. Então, a gente fez essa mudança para tirar um pouco da exposição na atividade doméstica e aumentar na global. Então, a gente tem 10 nomes, né? Nesse mês, óbvio que tem, né, alguns nomes ainda domésticos, mas de substituição, a gente substituiu Eco-Rodovias, Cyrela, Lojas Renner, Via Varejo e Iguatemi, que são empresas muito atreladas à atividade doméstica, para JBS, Marfrig, Vale, Suzano e Grupo Pão de Açúcar. Então, qual que é o ponto, né? Não significa que a gente não veja valor na Renner, por exemplo, no Iguatemi. A gente vê valor sim, mas quando a gente pensa numa composição da carteira, é interessante se posicionar nesses nomes mais atrelados à atividade global e que estão descontados na nossa visão. Então, quando a gente pensa em Pão de Açúcar, que é atrelado à atividade doméstica, na verdade, mas é um setor que é muito resiliente nesse momento, né, por ser consumo básico, que é alimentação. Os supermercados têm ido muito bem. E a gente acha que ele está muito descontado, principalmente comparado ao Carrefour, que é o par. Então, é um nome bastante interessante que a gente colocou na carteira. Quando a gente olha JBS e Marfrig, também entra um pouco nisso, né, de alimentos, são bens essenciais, que inclusive as autoridades estão priorizando nesse momento para não faltar. E JBS e Marfrig tem adicionais. Então, mais de 70% dessas empresas vêm da operação nos Estados Unidos, que o setor de proteínas lá é mais resiliente, sem contar que 50% do que eles produzem, do que eles vendem aqui no Brasil ou na América Latina, no caso da Marfrig, é para exportação. Então, o dólar mais alto ajuda muito também essas receitas. Esse é um outro ponto que eu ia perguntar para você também, para depois repercutir, assim, a gente tem por esse lado a desvalorização, né, da taxa de câmbio, mas ela acaba beneficiando algumas empresas. Aí é o caso dessas empresas. É o caso dessas empresas, até já comentaram aqui, né, proteína animal e commodities, exatamente. Jeff Lucas. É isso aí. Além disso, a JBS e a Marfrig também tem a exposição à China, e a China está normalizando. E a gente não resolveu ainda o problema da peste suína africana, que diminuiu a disponibilidade de proteína no mercado, né? Então, a gente vê uma demanda... né, no último trimestre o preço das Exatamente, que a demanda está sustentável, as margens estão mais altas. Então, tem tudo isso. E, por fim, Suzano e Vale, né, que entram também nas commodities e que tem muita exposição à China. E são favorecidas pelo dólar mais alto também. Então, a gente basicamente, né, a ideia foi essa, aumentar a exposição a nomes, atividades ligados à atividade global. E tem outros nomes também na nossa carteira, por exemplo, Ambev, quer ver? Ambev, Localiza, que são nomes, sim, que têm um impacto no curto prazo dos resultados, mas que a gente vê com bons olhos para passarem por esse momento e continuarem bons nomes no longo prazo. Então, assim, Ambev, a gente está falando de 55% das vendas que vem de bares e restaurantes, que são muito afetados nesse momento. Só que é uma empresa que tem mais caixa do que dívida. Então, ela tem uma saúde financeira muito forte, sem contar que quando a gente olha a performance das ações, as ações já tinham caído muito pré-coronavírus, devido à deterioração dos resultados. Então, é um papel que está bem descontado. A gente tem uma recomendação neutra para a Ambev. Então, não é uma recomendação de compra, mas é uma boa composição para a carteira como um nome mais resiliente. Então, lembrando que a carteira é como se fosse um time de futebol. Não é simplesmente escolher qualquer um desses nomes. É a composição, né? Não dá para você ter um time só de atacante. Você tem que ter algumas defesas também. E nas defesas entram Copel e Engie. E para fechar os nomes, a gente tem também Banco do Brasil, lembrando que os bancos são 30% do Ibovespa, então é difícil também não ter uma posição em bancos, né? E Banco do Brasil a gente acha que está muito descontado. E também é um banco que tem uma exposição da carteira agro mais forte, que acaba sendo mais sólida, né? Mais resiliente nesse momento.
Os bancos é um ponto interessante também para a gente comentar um pouquinho, que o pessoal fica preocupado, ainda mais nesse momento, né, de afrouxamento, de política monetária. O pessoal vem perguntando, e também, enfim, entrou a crise, até entender que não tinha similaridade com a crise de 2008, que não era, né, enfim, uma questão de inconsistência dos bancos, de querer quebradeira e tudo mais. Você pode comentar um pouquinho do setor bancário? Então, o setor bancário, o principal ponto, né, de preocupação, claro que está nessa questão do crédito e também no aumento da inadimplência. Mas, segundo o nosso analista, né, o Marcel, a gente fez um relatório que fala dos impactos dos setores com o coronavírus. E para os bancos, apesar de ter essa preocupação, ele cita dois nomes como resilientes, então o Banco do Brasil, como eu já falei, e também o Itaú. Então, porque nesses momentos também de incerteza, as pessoas acabam buscando ativos mais seguros. Exato. Então, esse é um ponto que... E o Itaú é um banco muito, né, resiliente, tem resultados muito sólidos, então acaba entrando também nisso. O Marcel destacou justamente Banco do Brasil e Itaú. Posso só responder uma pergunta aqui? Pode. BCBO, desculpa, não sei qual que é seu nome, mas falando aqui dos preços-alvos. É muito normal, quando a gente tem mudanças estruturais, a gente tem que fazer mudanças nos resultados das empresas. O preço-alvo nada mais é que um reflexo do resultado adiante. Então, no momento que a gente está vendo desaceleração econômica, naturalmente os lucros são estimados para baixo. E o mercado funciona assim, né? Então, a gente tem acontecimentos e a gente ajusta as estimativas. É uma questão de ajustar estimativas. Exato. E o que está no preço é o que o mercado antecipa. Muitas vezes, por exemplo, quando a gente olha o preço-alvo está acima do que está o preço de tela, é porque a gente tem uma estimativa de recuperação que o mercado ainda não está precificando, mas que por isso tem um potencial. Então, o preço-alvo tem que ter ajuste, porque a dinâmica é sempre ajustada, né? Então, a gente teve momentos de maior... Exato, a gente teve momentos de maior otimismo, então, que com maior otimismo, expectativa de recuperação, PIB crescendo, naturalmente as vendas aumentam, mas a partir do momento que acontece uma fatalidade, né, que é o que está acontecendo agora, uma pandemia, né? muda todo o cenário. Então, a gente também tinha uma projeção de PIB positiva para 2020, agora a gente tem menos 1,9%. Né? Então, assim, é assim que funcionam as análises, né? Dos 3% no começo do ano, o mercado estava super otimista com a atividade. Na verdade, é uma pena, né? Porque, assim, tinha tudo para um crescimento bom em 2020. Então, assim, as correções dos economistas vinham para cima, para o PIB, era algo próximo de 3%, e de repente, quando foi se aproximando essa questão do coronavírus e de epidemia, virou pandemia e tudo mais, enfim, acabou impactando nas projeções e agora está negativo. Então, exatamente. Assim, a gente veio de um cenário de mais 3 para menos 3, praticamente. Exatamente. Para fazer análise, é exatamente esse trabalho, né? É você sempre monitorar o que está acontecendo no mercado, colocar as premissas adequadas no modelo. Então, é um trabalho constante. Nunca tem um fim, né? Exato. A gente atualiza, por exemplo, as empresas reportam resultados trimestrais. Então, todo trimestre, obrigatoriamente, a gente atualiza os modelos. Só que entre esses trimestres, coisas podem acontecer. Então, foi o caso da peste suína africana na China, né? No caso das proteínas. Agora, é o caso da desaceleração econômica, não só no Brasil, mas global. Então, exatamente. Esse momento atual ainda é difícil quantificar os fatores, né? Porque a gente tem muita incerteza. Mas é um exercício. Então, assim, é um exercício de muita pesquisa, de conversar com as pessoas, ainda mais nesses momentos que a incerteza é com todo mundo, né? Mas a gente tá meio acho que assim, sem parâmetro, né? Por isso também justifica um pouco a volatilidade do mercado acionário, porque a gente perde, né, a referência. Então, exatamente. Assim, a gente está dependendo de uma variável que está fora do controle, que é o tempo.
Então, assim, a gente ainda não tem certeza do fim da quarentena nos Estados Unidos, apesar de estar programada para o início de abril, a gente para o início de maio, vai até o final de abril. A gente também não tem certeza se vai além do dia 22 de abril a quarentena aqui. Tem o que a Betina também comentou, o tempo, assim, acabou a quarentena, as coisas não vão se normalizar tão rápido. Então, assim, a gente está falando de uma variável que a gente não está conseguindo mensurar nesse momento, que é o tempo. E quando o Exatamente. mercado perde a referência, porque, assim, na verdade, o que está acontecendo com os analistas em geral, e aí os economistas, eu tenho conversado com colegas, a respeito das projeções, a gente está sem referência. E quando o mercado perde referência, justifica toda essa volatilidade. Então, eu acredito que quando a gente tiver um pouco mais de clareza, né, desse período de quarentena e também da normalização da atividade econômica, a gente vai conseguir projetar as coisas, né, com mais clareza. E aí o mercado volta a ter Exatamente. uma referência Por e isso aí sim, que, por isso que a uma gente tendência de trabalha. recuperação. Exato, e por isso que a gente trabalha com as informações que a gente tem agora. Então, por exemplo, a gente viu o risco país subindo muito nas últimas semanas. A Isso gente mesmo. viu o câmbio mudando muito. Então, tem algumas variáveis que a gente já sabe. Então, que dá para já colocar no modelo. Ou, por exemplo, uma empresa como a Ambev, que 55% das vendas são bares e restaurantes, e os bares e restaurantes estão fechados. Então, dá para Exato. fazer uma estimativa também da perda de volume. Mas outras variáveis que a gente não sabe, a gente tem que fazer a melhor sensibilidade, né? Então, a gente trabalha muito com cenários Uhum. e estar posicionado para cada um dos cenários. Então, que é muito isso também, que é gerenciar os riscos, né? E na hora de compor uma carteira, é entender como que compõe do melhor jeito para gerenciar esses riscos. Então, é natural que nesse momento tenha mais, principalmente nesse momento que as coisas mudam muito rápido, é Uhum. natural que tenham mais revisões no mercado de forma geral, né? Em Exato, tudo, todos. em todos os Exatamente. Não é só ativos, no preço das ações, mas também nós com na atividade economia, econômica. tudo, nos preços de outros ativos também. Então, é um ajuste que, na verdade, é a dinâmica do mercado, né? Funciona Isso desse mesmo. jeito, só que quando a gente está numa dinâmica mais complexa e muito rápida, com muita informação e incerteza, Sim. acontece mais. Que é o que está acontecendo. Outra coisa que eu ia te perguntar, uma curiosidade. O pessoal está falando, agora com essa questão do coronavírus e home office, as pessoas em casa, a gente pode ter uma mudança, né, de padrão de comportamento das pessoas. E estão falando muito também das empresas que têm o e-commerce, e aí vem, né, Magazine Luiza. Você pode comentar um pouquinho Com disso? certeza. Eu acho que esse é um assunto assim que até acaba sendo bem de longo prazo, né? Muito estrutural, mas é muito importante. Até a gente tem feito várias lives na XP com vários líderes dos setores, né? Varejo, tecnologia tem indo bastante também. E esse é um assunto que tem sido muito falado. Na transformação que a gente está vendo, a gente já via uma transformação de digitalização, de inovação. Só que o online ainda é muito pouco representativo do varejo total no Brasil. Então, muita gente acredita que vai ser impulsionado por tudo que a gente está vivendo, né? Até muitas coisas que a gente achava impossíveis, a gente está vendo que é possível e que a digitalização está ajudando muito todo mundo. Mas, de fato, é uma mudança que altera até o jeito dos investidores pensarem, né? Então, quando a gente olha para o varejo, tem vários subsegmentos. Até o Pedro Fagundes, que é o nosso analista de varejo, fez alguns relatórios super interessantes. Tem alguns Uhum. monitorando o mercado, né? E um dos relatórios que ele fez, que até foi quando ele deu o upgrade de Magazine Luiza de neutro para compra, teve muito isso, né? Falando do online. Então, as empresas que já têm um online, lembrando que Magazine Luiza tem o online, o e-commerce, né? Representa metade das vendas totais dela. E tem um lado positivo também, que a logística está sendo muito boa no Brasil. As empresas estão conseguindo endereçar muito bem, né, Exato. para entregar os produtos e tudo. Então, a gente vê, sim, com bons olhos as empresas online, mas também tem outras empresas que se destacam, né? Então, das nossas preferidas do varejo, estão Magazine Luiza, Vivara e também Grupo Pão de Açúcar, que está na nossa carteira. Mas pensando no online, sim, a gente gosta bastante desse setor,
mas lembrando que ele ainda é pouco representativo no Brasil. Então, nesse momento, tem um impacto negativo sim, até porque quando a gente olha para online, a representatividade de eletroeletrônicos é a maior. A gente não está falando dos produtos básicos, né? Então, Exatamente. tem sim um impacto negativo de eletroeletrônicos, mas quando a gente olha no longo prazo, a gente olha a Magazine Luiza, é uma empresa que tem um caixa super robusto para passar por isso, né? E está bastante descontada na nossa visão. Bom, acho que tem uma pergunta para você, eu não consigo voltar. Quais as perspectivas que vocês têm no impacto de earnings para diferentes cenários de lockdown? Então, isso é difícil porque varia muito de setor para setor. A gente tem algumas análises, então, por exemplo, setor de proteínas, a gente está vendo que as restrições não têm tanto impacto, porque eles têm muita representatividade em vendas em supermercado, então a demanda continua muito forte, né, por alimentos. É uma dinâmica bem diferente. Eu sugiro que você entre em conteúdos.xpi.com.br e aí tem lá as análises por setor e por empresas, porque cada um dos analistas colocou todos os detalhes, porque senão a gente vai... A gente vai repetir. Na verdade, a gente já falou aqui ao longo da live alguns setores que acabam se beneficiando, outros que são mais prejudicados, e também o time de recuperação de cada um. Tem uns que estão, que enfim, já vem no processo de recuperação, tem outros que só mais adiante. E vale muito, né, um pensamento, assim, também, tipo, como eu falei, né, os shoppings. Por mais que as restrições aconteçam, a gente tem alguns exemplos de outros países do que está acontecendo, né? Então, essa normalização depois pode demorar mais, porque as pessoas ficam com medo, é difícil, até também as pessoas ficam com a renda disponível menor, né? Então, elas acabam repriorizando os gastos delas. E isso pode ter um impacto mais duradouro do que a gente imagina. Então, por isso que é importante entender a situação de cada empresa e cada setor. Mas um jeito muito bom de investir em renda variável não é só escolhendo as ações, né? A gente tem na XP uma plataforma com vários fundos de investimentos. E esse assunto que eu ia entrar com você, exatamente. Que acaba sendo muito interessante. Claro que muitos caíram, né? Estavam muito posicionados na bolsa e a gente viu essa desvalorização. Mas são times muito fortes, tem uma equipe por trás, capacitados, uns gestores que muitas vezes estão no mercado há 30 anos, já passaram por várias crises, né? Então, é um time legal, acho que agora também, nesse momento, muitos estão fazendo lives, estão tirando dúvidas. É interessante para quem quer conhecer o gestor, quer conhecer a estratégia do fundo, porque também a escolha é meio parecida até com escolher ações, né? Você tem que entender como que é o fundo, como ele está posicionado. Então, por exemplo, os fundos multimercados, eles investem não só em ações, mas em outros ativos também, que às vezes acaba ajudando uma carteira, né? Ainda mais nesse momento que a renda variável está com bastante volatilidade, teve, né, toda essa queda. Então, acho que os fundos são ótimas sugestões para quem quer investir em renda variável, mas lembrem-se sempre... Não sabe como escolher, né? Às vezes tem não sabe como escolher a ação. E quando você escolhe a ação, você tem que ficar monitorando muito. Às vezes as pessoas não têm tempo. Então é meio que terceirizar esse trabalho para um fundo de investimentos que tem um time fazendo isso para você. E acho que o mais importante na hora de... Porque muita gente, né, quando estava a bolsa super deteriorada, ficou com muito medo, falou, nossa, não quero mais renda variável, tirou tudo, nanã. Mas agora as coisas estão melhorando, já tá, não, né, de novo. Eu acho que é importante ter sempre proteções, não só em momentos de queda, né? Não adianta nada você comprar um seguro depois que você sofre o acidente. Então, é importante ter proteção antes, e para isso é importante também ter uma carteira diversificada. E mais importante ainda, na nossa visão, é você, talvez não mais importante ainda, mas mais importante no mesmo nível, é você ter uma carteira coerente com o seu perfil de risco. Então, acho que esse é o principal ponto quando vai montar a carteira. Hoje a gente tem lá em conteúdos.xpi.com.br, em análises, na parte guia de investimentos, tem as nossas carteiras conservadora, moderada e agressiva. E é importante também, quando abrir a conta, por exemplo, na XP, preencher o cadastro, né? Ou mesmo que tenha a ajuda dos assessores, é importante
preencher esse cadastro com cuidado, porque esse cadastro vai dizer, né, qual é seu perfil e te ajudar na hora de fazer essa alocação. O que a gente viu muito que aconteceu nessa queda da bolsa foi muita gente que se achava agressivo no momento que estava tudo otimista, Aí né? na Porque hora que quando tá caiu, que tudo bom, entendeu, todo né? mundo quer comprar e tá, Quando né? cai que você entende seu perfil. Exato. Quando caiu, aí você, nossa, realmente não devia ter tido tudo isso de renda variável. Então, nesse momento, é muito importante entender isso e não cair nesse mesmo erro de novo quando as coisas voltarem, né? Porque Exatamente. uma boa rentabilidade futura é essa combinação. A combinação de uma carteira diversificada e com o percentual dos ativos que estejam coerentes com o seu perfil de risco. Exatamente, acho que é um momento para o investidor, pegando esse gancho, e a gente tem feito, os assessores têm feito muito isso no escritório, os assessores lá na Veda, de conversar com o cliente, né? Agora que a gente passou por esse momento, né, de nervosismo, de como a Grazi está falando aqui, né, que é uma das sócias fundadoras da Veda, de respeitar o perfil do investidor, entender a tolerância que ele tem. Então, assim, agora a gente está passando por um momento onde muitos investidores estão repensando, né, como compor o seu portfólio de investimentos, e aí é importante conversar realmente com o seu assessor para você se adequar melhor, porque assim, a gente vai experimentar um período aí de recuperação, sim, talvez não no curto prazo, mas no médio prazo, a gente ainda não tem uma noção dessa velocidade, mas essa recuperação em algum momento vai acontecer, porque a gente tem as ferramentas para isso, injeção de liquidez via política monetária, via política fiscal, é uma ação global que está sendo feita em torno disso. Então, se readequar, porque nada, né, impede de que lá na frente a gente tome algum outro susto, porque assim, a gente tem o coronavírus nesse momento, e no segundo semestre a gente pode estar discutindo algum outro risco. A gente não pode esquecer, alguém comentou aqui mesmo no chat, a gente tem as eleições nos Estados Unidos no segundo Exato, sempre tem semestre. alguma questão, né? Quando a gente olha a renda Exato, variável, é um longo prazo, mas não é linear, né? Então a gente vai ver muitos movimentos assim para frente. exato. A vida não é o assim, a gente parou nesse assunto, a gente está, infelizmente, nessa bolha, nessa cápsula do coronavírus. Só que quando isso passar, a gente vai voltar a acompanhar alguns outros assuntos e a gente vai estar sujeito também vamos experimentar uma recuperação, mas nada impede que a gente venha aí novamente a experimentar perdas no mercado. Então, assim, procura seu assessor, conversa com ele, tenta se Muito readequar. importante ter essa ajuda nesse momento. É sempre importante, né? Acho que mais ainda agora. Então, falar com pessoas que entendam bastante e de novo, é muito novo para muita gente, né? E é um mercado que tem uma dinâmica muito complexa. E que às vezes Exatamente. as pessoas têm outros trabalhos, né? Outras coisas. Então, por isso que é tão importante ter uma assessoria, né? E claro, Terceirizar, né? Assim, mas sempre saber o que você está fazendo, né? Então, acho que exato. esse trabalho de estudar e conhecer também é muito importante. Muito mesmo. Obrigada, Betina. Espero ter outras Obrigada a você, oportunidades para a com gente ir certeza. atualizando aqui os assuntos. Foi muito rico e esclarecedor para o pessoal. Você pode só passar de novo, porque alguém pediu. Você pode indicar o caminho de onde que fica o material que vocês produzem? Conteúdos.xpi.com.br. Lá tem várias abas com várias classes de ativos, mas se você for na aba análises, tem a parte ações. Aí lá em ações tem toda a nossa análise do time de ações. É isso, pessoal. Vale a pena Tá bom? acompanhar para quem está curioso sobre o assunto e para Dá quem para se quiser ter mais. inscrever no. Ah, já mandaram aqui, André, obrigada. Dá para se inscrever também no site para receber alguns dos materiais. Tá bom? Legal. Obrigada. Bom Obrigada, até dia para mais. Bom dia, você. gente. Obrigada pela participação de todos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.